Você já parou para pensar por que a gente se apaixona? Ou melhor, por que a gente se apaixona por uma pessoa e não pela outra? Muito prazer, para você que não me conhece, meu nome é Thomas Serrini, sou poeta, escritor, psicanalista. E aqui nesse perfil eu falo sobre relacionamento todos os dias. Todos os dias. E especialmente nesse vídeo eu vou falar sobre por que nós nos apaixonamos por determinada pessoa. É claro que eu não pretendo encerrar o assunto, muito pelo contrário. Eu quero fazer a mesma coisa que Freud fez ao escrever o texto Introdução ao Narcisismo e trazer 5 possibilidades de apaixonamento, do porquê que nós nos apaixonamos. E naquele texto, que você pode ler, fica à vontade, está disponível para todo e qualquer ser humano que queira se aprofundar um pouco mais na matéria, Freud deixa claro que o ser humano ele passa por um processo de apaixonamento dividido em 2 aspectos principais. Ou você vai se apaixonar de uma maneira anaclítica, guarda esse termo com você por enquanto, tá bom? Ou de uma maneira anaclítica, ou de uma maneira narcisista, tá? Eu vou começar pela anaclítica porque é mais simples. A anaclítica, basicamente, diz respeito ao fato de nos apaixonarmos por pessoas que nós entendemos como representações dos nossos primeiros objetos de amor. Ou seja, no amor anaclítico nós estamos querendo reviver um amor ou um apaixonamento que nós já vivemos um dia. E o que seria esse apaixonamento que nós já vivemos um dia? É justamente o apaixonamento ou o amor ou o investimento libidinal que nós tivemos em relação aos nossos pais. E aqui eu não estou falando do pai e mãe biológico, tá? Não estou falando disso. Estou falando do pai e mãe, no caso das pessoas que exercem a função de paternidade e maternidade. Essas pessoas, na vida de um ser humano, vão representar seus primeiros objetos de amor. E de acordo com Freud, conforme a gente cresce e a gente começa a se relacionar com outros seres, em geral, nós podemos nos apaixonar por seres humanos que nos remetam a essas primeiras relações de amor, por seres humanos que nos remetam aos nossos pais. É por isso que às vezes você está sentada num domingo olhando para o teu pai e olhando para o teu boy e falando, meu Deus, eles são iguaizinhos. É por isso você, meu amigo, você está sentado num domingo olhando para tua mãe e olhando para tua girl e falando, meu Deus, elas são muito parecidas. Pois é, o Freud descreveu isso como amor anaclítico. Mas existe também o amor narcisista, que é maravilhoso da gente se dedicar, da gente entender, da gente se aprofundar. E o amor narcisista nada mais é do que amar aquilo que nós somos, fomos ou queríamos ser. Eu vou explicar com calma. O que é o narcisismo? Narcisismo nada mais é do que um processo de constituição do eu, do ser psíquico, tá? Que permite a você entender que há possibilidade de investir energia, amor, libido, não só nos seres externos, mas como em si mesmo, tá? A princípio eu não estou falando de narcisista como alguém que tem uma patologia. Não, isso é outra coisa. Eu estou falando do narcisismo como um processo pelo qual todo e qualquer ser humano passa, tá? Qualquer ser humano passa. Por quê? Porque é um processo de constituição do ser, onde você entende que você, da mesma forma que pode investir libido em objetos externos, você pode investir libido em si mesmo. Só que o que acontece com o amor narcísico ou o amor narcisista? É o amor, é o apaixonamento por determinados objetos que representam ou nos remetem a essas 3 características envolvendo a gente, Eu amo aquela pessoa porque ela lembra a mim mesma. A mim mesmo. Ou seja, eu amo uma pessoa que é extremamente parecida comigo. Perfeito? Isso é um amor narcísico. E acontece muito, Às vezes você já passou por isso. Temos o amor por aquilo que fomos. Existe também. Nossa, existe uma pessoa que eu estou apaixonado, que está em outra fase da vida. E eu já passei por essa fase. E eu estou destinando muita libido, muita energia para essa pessoa. De fato, pode acontecer. É mais um amor narcísico. E nós temos um terceiro amor. Puxa, isso é do cacete. O amor narcísico que remete à pessoa que eu gostaria de ser. Cara, eu amo esse ser humano porque ela tem todas as características, ela tem todos os aspectos, ela tem todos os traços que eu gostaria de ser e ter. Eu gostaria de me tornar essa pessoa.
E esse processo é um processo de amar alguém que já significa para ti uma idealização de você mesmo. Veja, então você acaba amando aquela pessoa porque ela é aquilo que você gostaria de se tornar. Como eu disse, quando Freud escreve isso, ele não quer encerrar o assunto, né? Até porque esse texto tem quase 100 anos. Ele sabe que vários outros autores ainda trariam mais contribuições para a questão do apaixonamento, para a questão do enamoramento, para a questão do investimento libidinal, para a questão do amor. Mas a princípio, ele já consegue se aperceber dessas 5 possibilidades, desses 5 caminhos, ou seja, amar porque a pessoa remete à mãe, amar porque a pessoa remete ao pai, amar porque a pessoa remete a ela mesma, amar porque a pessoa remete ao passado dela e amar porque a pessoa remete a quem esse ser humano gostaria de se tornar. E tudo isso foi observado na clínica, tá? Freud extraiu a teoria sempre da clínica. Por quê? Porque a psicanálise é uma praxis, tá? Toda a teoria foi desenvolvida a partir da observação clínica do que se acontecia com os pacientes do Freud. Mas, independentemente disso, você não precisa necessariamente do texto e você não precisa necessariamente da clínica para ver esse vídeo, fazer um quiproquo, né? Fazer um depara com a tua vida e entender se você está vivendo um relacionamento desse tipo. E se você tiver, por favor, aproveita para comentar aqui. E não se esqueça de me seguir. Afinal, todos os dias tem conteúdo sobre relacionamento nesse perfil.